Saudações, buscadores da verdade. Hoje embarcaremos juntos em uma jornada fascinante, explorando um dos mistérios mais emocionantes da existência humana. Cada um de nós já se perguntou pelo menos uma vez o que acontece após o fim de nossa jornada terrena. A questão de saber se a alma pode decidir por si mesma quando retornar a uma nova encarnação é particularmente intrigante. Sabem, essa questão não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Imaginem uma alma que acabou de deixar o corpo físico. Ela é como um viajante que se encontra em uma encruzilhada com inúmeros caminhos. Cada caminho leva a uma nova vida, novas experiências, novas oportunidades. Mas será que esse viajante tem um mapa? Ele pode escolher o momento de sua próxima jornada? O tema da reencarnação, ou renascimento da alma, desperta um interesse vivo nas pessoas de todos os cantos do planeta. E isso não é surpreendente. Afinal, toca a essência de nossa existência. Muitos de vocês provavelmente já sentiram uma sensação inexplicável de déjà vu ou encontraram pessoas com as quais imediatamente surgiu uma sensação de familiaridade antiga. Talvez esses sejam ecos de vidas passadas, lembranças da jornada infinita da alma ao longo dos séculos. Na nossa era de tecnologia e descobertas científicas, pode parecer estranho discutir questões tão metafísicas. No entanto, é justamente agora, quando a vida se torna cada vez mais rápida e imprevisível, que as pessoas procuram cada vez mais questões profundas sobre a existência. Buscamos respostas não apenas nos ensinamentos antigos, mas também em pesquisas modernas, tentando combinar a sabedoria dos séculos com uma abordagem científica. Talvez você esteja passando por um período difícil na sua vida. Talvez tenha perdido recentemente alguém querido, ou esteja refletindo sobre o sentido da sua própria existência. Saiba que suas perguntas e dúvidas são absolutamente naturais. Elas mostram que você está pronto para olhar além da agitação cotidiana e tocar algo maior do que nossa realidade habitual. Vamos tentar juntos compreender essa questão fascinante, baseando-nos em várias fontes de conhecimento e nas experiências daqueles que dedicaram suas vidas ao estudo dos mistérios da alma humana. Lembre-se de que cada um de nós é um explorador nesse caminho, e cada um tem sua história única de encontro com a eternidade. A questão de saber se a alma pode escolher o momento de sua próxima encarnação toca o núcleo de nossa compreensão da vida e da morte. Não é apenas uma reflexão filosófica. A resposta influencia nossa atitude em relação à nossa própria vida e ao que nos espera depois dela. Vamos tentar entender se a alma realmente tem liberdade de escolha ou se seu caminho é predeterminado por certas leis cósmicas. Imaginem a alma como um viajante que concluiu uma jornada e se prepara para a próxima. Esse viajante tem tempo para descansar? Ele pode decidir quando iniciar uma nova jornada? Ou existe um tipo de cronograma cósmico que ele deve seguir? Essas perguntas intrigaram sábios e filósofos por séculos e continuam a gerar debates acalorados entre os pesquisadores. Alguns acreditam que a alma transita instantaneamente para um novo corpo, como a água que flui de um recipiente para outro. Outros estão convencidos de que existe um intervalo de tempo durante o qual a alma pode refletir sobre suas experiências passadas e se preparar para uma nova encarnação. Um terceiro grupo acredita que tudo depende do nível de desenvolvimento da alma e das tarefas que ela precisa cumprir. No mundo moderno, frequentemente nos deparamos com a necessidade de tomar decisões rápidas. Mas e se, após o término da jornada terrena, a alma tiver a possibilidade de não se apressar? E se existir um espaço especial, onde o tempo flui de maneira diferente, permitindo que a alma pense calmamente em seu próximo passo? Essas questões são especialmente relevantes agora, quando muitas pessoas sentem que vivem em constante pressa e não conseguem perceber os momentos importantes de suas vidas. É interessante que diferentes tradições espirituais respondam de maneiras variadas a essa questão. Ao mesmo tempo, pesquisas modernas sobre experiências de quase morte e terapia de regressão nos oferecem novos dados para reflexão. Elas mostram que o processo de transição da alma pode ser muito mais complexo e multifacetado do que costumamos pensar. Vamos mergulhar juntos neste tema cativante, examinar diferentes pontos de vista e tentar encontrar respostas para as perguntas que nos inquietam. Afinal, compreender o processo de transição da alma
pode nos ajudar não apenas a superar o medo da morte, mas também a aprender a viver de maneira mais consciente e plena. As tradições antigas de diferentes povos nos deixaram um rico legado de conhecimento sobre a jornada da alma após a morte física. Particularmente interessante é a experiência de culturas que estudaram essa questão por séculos e criaram descrições detalhadas do processo de transição da alma de uma vida para outra. A tradição tibetana, por exemplo, fala do estado de bardo, um período intermediário especial entre a morte e o renascimento. Segundo esse ensinamento, a alma passa por várias etapas e cada uma oferece oportunidades específicas de escolha. É como viajar por um rio, onde há áreas tranquilas para descansar e correntes rápidas que levam a uma nova encarnação. Na tradição do Antigo Egito, havia a crença de que, após a morte, a alma embarcava em uma jornada pelo mundo dos mortos. Esse caminho não era instantâneo. A alma precisava de tempo para passar por várias provas e transformações. Curiosamente, os egípcios acreditavam que a alma tinha a capacidade de escolher, mas essa escolha dependia de quão virtuosa havia sido a vida da pessoa. O processo de transição da alma é particularmente detalhado no livro tibetano dos mortos. Segundo este texto antigo, a alma tem várias oportunidades de se libertar ou escolher uma nova encarnação. Além disso, o tempo nesse estado intermediário flui de maneira completamente diferente do mundo terrestre. O que nos parece um momento pode ser um longo período de reflexão e escolha para a alma. Os filósofos gregos antigos também refletiram sobre essa questão. Eles falavam do rio do esquecimento, Lete, do qual as almas bebem antes de uma nova encarnação. Mas o mais importante é que enfatizavam o momento da escolha. A alma escolhe sua próxima vida com base nas experiências de encarnações anteriores. E sabem o que é surpreendente? Apesar das diferenças culturais e de épocas, todas essas tradições convergem em um ponto. O processo de transição da alma não é um processo mecânico, mas um caminho complexo no qual há espaço para escolha e consciência. Elas afirmam que a alma não simplesmente salta de um corpo para outro, mas passa por uma jornada significativa de transformação e preparação para novas experiências. No século XX, o estudo da vida após a morte atingiu um novo nível graças às pesquisas de pessoas que passaram pela morte clínica. O Dr. Raymond Moody foi o primeiro a sistematizar esses relatos em seu famoso livro Vida Após a Vida. Seu trabalho abriu um novo capítulo na compreensão do que acontece com a consciência após o término da vida física. Particularmente interessantes são os estudos do Dr. Michael Newton, que passou décadas pesquisando o estado entre vidas por meio de hipnose profunda. Seus pacientes relataram histórias surpreendentemente semelhantes sobre como a alma se prepara para uma nova encarnação. Segundo eles, existe todo um processo de planejamento da próxima vida, no qual a alma realmente tem a possibilidade de escolha. Estudos modernos sobre experiências de quase morte nos fornecem evidências únicas. Pessoas que sobreviveram à morte clínica frequentemente relatam encontros com parentes falecidos, uma sensação de paz extraordinária e liberdade. Muitos afirmam que lhes foi dada a escolha: voltar ao corpo ou continuar o caminho. Isso pode indicar que a alma realmente possui certo grau de liberdade em suas escolhas. É interessante que profissionais médicos, que frequentemente lidam com a morte de pacientes, observam padrões surpreendentes. Por exemplo, algumas pessoas parecem esperar um momento específico para partir, após um encontro com um ente querido ou a conclusão de uma tarefa importante. Isso apoia indiretamente a ideia de que a alma pode influenciar o momento de sua partida e, talvez, o momento de sua nova encarnação. Cientistas que estudam o fenômeno da reencarnação documentaram milhares de casos em que crianças pequenas, espontaneamente, se lembram de suas vidas passadas. Essas memórias frequentemente podem ser verificadas e contêm detalhes surpreendentemente precisos. Em alguns casos, o intervalo entre a morte na vida anterior e o novo nascimento foi de apenas alguns anos. Em outros, durou várias décadas. Isso sugere que o intervalo de tempo entre encarnações pode variar. Todos esses estudos modernos, embora não forneçam uma resposta definitiva, pintam um quadro intrigante. Eles mostram que o processo de transição da alma
pode ser muito mais consciente e deliberado do que estamos acostumados a pensar. Ao considerar os fatores que influenciam a escolha da alma, descobrimos um sistema complexo de interconexões. Imagine a alma como uma viajante experiente que planeja cuidadosamente sua próxima rota, levando em conta vários aspectos importantes. Um dos fatores-chave é o karma, as experiências e lições que a alma acumulou em vidas anteriores. É semelhante a um currículo escolar, onde não se pode avançar para o próximo nível sem dominar o material atual. Algumas almas podem precisar de uma pausa para refletir sobre suas experiências vividas, enquanto outras podem estar prontas para continuar sua jornada imediatamente. Assuntos inacabados frequentemente se tornam um fator significativo na decisão de uma nova encarnação. Isso pode incluir promessas não cumpridas, talentos não realizados ou relacionamentos interrompidos. A alma pode sentir a necessidade de voltar para completar o que foi iniciado ou corrigir erros passados. As conexões emocionais com entes queridos desempenham um papel especial. Almas frequentemente concordam em encarnar juntas ou em uma sequência específica para se apoiarem em momentos importantes da vida. Às vezes, uma alma pode esperar até que alguém próximo a ela nasça para chegar como seu filho, irmão, irmã ou amigo. Tarefas e lições espirituais também determinam o momento de uma nova encarnação. Algumas almas precisam de tempo para se preparar para desafios de vida complexos, enquanto outras estão ansiosas para continuar rapidamente sua jornada de desenvolvimento. Isso é semelhante a se preparar para um exame importante. Alguns precisam de mais tempo para se preparar, enquanto outros estão prontos para fazê-lo imediatamente. Curiosamente, a escolha do momento de uma nova encarnação também pode depender de tarefas globais. Algumas almas chegam em grupos durante certos períodos históricos para participar de eventos significativos ou contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Elas são como membros de uma equipe que concordam em se encontrar no momento e local certos. Todos esses fatores criam um mosaico complexo de possibilidades e obrigações. A alma, existindo no espaço entre vidas, deve considerar todos esses elementos para tomar a melhor decisão sobre o momento de sua próxima encarnação. Isso nos lembra de quão profundo e deliberado pode ser o processo de transição de uma vida para outra. A teoria da reencarnação instantânea gera muitos debates entre os pesquisadores. Alguns acreditam que a alma pode, de fato, transitar imediatamente para um novo corpo, como se movendo de um cômodo para outro. Essa visão é apoiada por casos em que crianças se lembram de suas vidas passadas que terminaram recentemente, às vezes apenas dias ou meses antes de seu novo nascimento. Os defensores da reencarnação rápida apresentam um argumento interessante. A alma, como uma entidade energética, busca expressão ativa e desenvolvimento. Assim como a natureza abomina o vazio, a alma pode buscar continuar rapidamente seu caminho de crescimento no mundo físico. Isso é especialmente relevante se a vida anterior foi interrompida abruptamente ou se ficaram tarefas inacabadas. No entanto, existe outra perspectiva que enfatiza a necessidade de uma pausa entre encarnações. Seus defensores argumentam que a alma precisa de tempo para processar as experiências de sua vida passada. É semelhante à necessidade de sono após um dia intenso para digerir impressões e restaurar forças. A duração dessa pausa pode variar dependendo de vários fatores. O intervalo entre vidas pode ter grande significado para o desenvolvimento da alma. Durante esse período, um trabalho importante ocorre: análise da vida vivida, encontros com outras almas e preparação para novas tarefas. Alguns pesquisadores comparam isso ao planejamento de um projeto importante. Quanto mais cuidadosa a preparação, mais bem-sucedida será a execução. Acredita-se que a duração da pausa entre encarnações pode depender do nível de desenvolvimento da alma. Almas jovens, como estudantes entusiasmados, podem buscar adquirir novas experiências mais rapidamente. Almas mais maduras podem permanecer no espaço entre vidas por mais tempo, dedicando-se a tarefas mais complexas e ajudando outras almas. Curiosamente, o tempo no espaço entre vidas pode ser percebido de maneira completamente diferente do tempo no mundo físico. O que nos parece um longo período pode passar como um momento para a alma, e vice-versa. Isso nos lembra que nossas percepções terrenas de tempo
podem ser muito limitadas em comparação com a verdadeira natureza da realidade. Compreender como a alma transita de uma vida para outra tem profundo significado prático para cada um de nós. Esse conhecimento pode influenciar significativamente como vivemos nossas vidas atuais e como enfrentamos a inevitabilidade das mudanças. Quando percebemos que cada momento de nossas vidas pode fazer parte de um plano maior para a alma, nossa atitude em relação à vida cotidiana muda. Eventos comuns ganham novo significado. Um encontro casual pode ser uma lição importante, e obstáculos no caminho podem ser provações escolhidas especialmente para nosso crescimento. Isso nos ajuda a ver as dificuldades da vida não como injustiças do destino, mas como oportunidades de desenvolvimento. Esse conhecimento é especialmente importante para aqueles que enfrentaram a perda de entes queridos. Entender que a alma tem escolhas e continua seu desenvolvimento pode trazer conforto em momentos difíceis. Isso não elimina a dor da perda, mas nos ajuda a ver um quadro mais amplo do que está acontecendo. Nossos entes queridos não desaparecem sem deixar rastros. Eles continuam sua jornada, talvez se preparando para um reencontro futuro conosco. O medo da morte é uma das ansiedades humanas mais profundas. Mas quando começamos a ver a morte não como um fim, mas como uma transição, muita coisa muda. Compreender que a alma tem certa liberdade de escolha em sua jornada ajuda a reduzir a ansiedade diante do desconhecido. É como se preparar para uma longa viagem. Quanto mais sabemos sobre o caminho que nos espera, mais tranquilos nos sentimos. A consciência da possibilidade de escolha da alma também influencia a forma como construímos nossos relacionamentos com outras pessoas. Se as almas realmente podem concordar em se encontrar em vidas futuras, então cada relacionamento ganha um valor especial. Isso nos ensina a tratar com mais atenção aqueles que encontramos no nosso caminho, entendendo que esses encontros podem não ser casuais. Essa perspectiva da vida ajuda a desenvolver uma atitude mais consciente em relação às nossas ações e escolhas. Se cada uma de nossas atitudes afeta não apenas a vida atual, mas também as futuras encarnações, isso nos motiva a agir com mais responsabilidade e reflexão. Começamos a entender que estamos criando não apenas o nosso presente, mas também lançando as bases para vidas futuras. Ao concluir nossa conversa, quero lembrar o mais importante. Cada vida é preciosa, independentemente de quanto tempo a alma levou para escolher o momento de sua nova encarnação. Assim como cada semente germina no seu devido tempo, cada alma chega neste mundo exatamente quando é necessário para o seu desenvolvimento. Sabe, às vezes nos perdemos em reflexões sobre vidas passadas e futuras, esquecendo o mais importante, o momento presente. Pois é justamente agora, nesta vida, que podemos criar, amar, aprender e crescer. Cada dia nos dá novas oportunidades de desenvolvimento e autocompreensão, e cada encontro pode marcar o início de uma história extraordinária. As pessoas frequentemente perguntam: se a alma pode escolher o momento de seu retorno, por que nasci exatamente nesta época, neste lugar, nesta família? A resposta pode ser mais simples do que parece, porque é aqui e agora que você pode obter a experiência que sua alma necessita. Cada situação de vida, mesmo a mais difícil, traz consigo lições e oportunidades de crescimento. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada. Ao seu redor, há inúmeras outras almas seguindo seus caminhos de desenvolvimento. Cada encontro, cada relacionamento pode fazer parte de um grande plano concebido antes mesmo do seu nascimento. Valorize essas conexões, aprenda com os outros e compartilhe sua experiência. Não importa se você acredita em reencarnação instantânea ou em um longo intervalo entre vidas. O que importa é como você vive sua vida atual. Preencha-a com significado, amor e boas ações. Desenvolva seus talentos, siga seus sonhos, ajude os outros. Pois são esses momentos que criam a base a partir da qual sua alma continuará sua jornada. E o mais importante, confie na sua voz interior. Sua alma é sábia. Ela conhece o seu caminho. Mesmo que agora nem tudo pareça claro e simples, lembre-se de que cada experiência é valiosa, cada momento é importante. Você está exatamente onde deveria estar e tem tudo o que precisa para o seu desenvolvimento e crescimento. Cuide-se e valorize cada momento da sua vida única. Obrigado por estar comigo durante todo este tempo. Se você gostou da nossa jornada pelo mundo dos mistérios da alma,
inscreva-se no canal. Clique no sininho para não perder novos vídeos sobre os mistérios mais fascinantes da existência. Toda semana juntos, exploramos novos aspectos da nossa existência e buscamos respostas para perguntas intrigantes. Nos vemos nos próximos